Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Apenas um Publicano. Eu sou o evangelista Tássio e eu quero trazer algo de Deus para a tua vida. Fica lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 11, o texto onde Paulo vai ministrar sobre como nós devemos participar e o modo como nós devemos servir na Santa Ceia. Embora eu não queira falar sobre a Santa Ceia em si, mas no que Paulo deixa bem claro para as nossas vidas, ao respeito da comunhão, ao respeito da congregação, de como ela deve se portar, não somente na Santa Ceia, mas principalmente quando formos participar da Santa Ceia. Por isso eu peço que você deixe seu joinha aí, seu curtir, deixe, se possível for, o seu comentário, para que esse vídeo ainda tenha mais alcance. Se você também ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Basta clicar nesse botão vermelho que fica abaixo desse vídeo. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 17. Vai dizer assim, dissensões nas ceias de irmãos e o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então Paulo deixa bem claro aqui nesse subtítulo, eu não sei como está aí na sua versão, o que Paulo vai falar. Versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Então você vê, Paulo está falando aqui a respeito de ajuntamento de pessoas, tá, pessoal? Versículo 18. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo. Assim diz Paulo, antes de falar a respeito de como nós devemos participar da Santa Ceia. Então você vê que os irmãos, quando eles iam se juntar na igreja, tanto na Santa Ceia como em outras reuniões, ou seja, a congregação, congregar faz parte daquela igreja, não é como muitos dizem hoje que nós não precisamos estar na igreja para ter comunhão. Verdade, mas nós precisamos sim congregar. Nós precisamos ter um momento de reunião para ofertar ao Senhor um culto racional para Ele. Nós devemos nos reunir sim como igreja. Nós devemos nos reunir sim, tendo o ajuntamento de pessoas na fé, para cultuarmos a Deus, para recebermos as instruções que vêm da parte de Deus através dos seus ministros, dos seus profetas, dos seus apóstolos, dos seus pastores, Temos sim que nos reunir. Temos sim que ter esse momento de união, de manifestação, como filhos. O que Paulo está falando aqui é a respeito de quando nós, como pessoas, nos reunimos em grupos separados, Aqui Paulo está falando de um ajuntamento, de pessoas em grupos separados, ou seja, como ele deixa bem claro aqui, no versículo de número 21. Porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e outro embriaga-se. O embriagar-se aqui, pessoal, é no sentido de comer de maneira farta, tá? Esse embriagar-se tem dois sentidos, não somente no sentido de beber, Como Paulo vai falar a respeito nessa mesma carta, na questão da embriaguez por bebida, Paulo está falando aqui embriagar-se no sentido de comer fartamente. Ou seja, numa mesma igreja onde um grupo estava participando ali de um ajuntamento para comida e bebida,
de maneira que vão se fartar, vão se encher, e na mesma congregação pessoas passando fome, porque essas pessoas não tinham com o que levar para participar, então essas pessoas eram deixadas de lado, ou seja, tinha essa dissensão, essa separação, essa divisão no meio da congregação. Isso é inaceitável perante o Senhor. Isso é de uma maneira que o Senhor não se agrada. Você vai ver na história da igreja, né, nesse princípio, principalmente no livro de Atos, que as pessoas elas vendiam as suas herdades e elas viviam em conjunto, em comunidade, e tudo era de todos, né? Então não tinha por que haver essa divisão. E a igreja de Corinto estava passando por esse momento de divisão, de separação entre pessoas que tinham posses, entre pessoas que tinham necessidades, entre judeus, entre gentios. E Paulo está falando, olha, vocês não podem se ajuntar, né, e ter esse tipo de divisão, principalmente antes de participar da Santa Ceia, né? Por isso que ele fala aqui, ó, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. O que é um corpo? O corpo, o braço é dividido, é separado do corpo, o outro braço não faz parte de outro corpo. Não, o corpo é único, ele tem que caminhar unificado, ele não pode haver divisões, né? Aí ele vai dizer que por causa disso há entre vós muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem, né? Por quê? Porque há essa separação, há essa divisão, há essa contenda. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou judeu, eu sou gentil, eu sou de uma nação, eu sou de outra. Esse tipo de divisão Deus não se agrada, né? A própria palavra vai dizer, na união dos santos que Deus ordena a bênção. Não é união só de estar numa mesma congregação, não é união só de estar no mesmo culto, é união no sentido literal da palavra, de eu saber das necessidades dos meus irmãos e cooperá-lo com eles, né? Não só necessidade financeira, mas de todos os tipos de necessidade, seja moral, seja social, seja étnica. Se eu estou vendo que um irmão está passando por dificuldades, né, como igreja nós temos que nos ater a essas coisas, estar sempre ciente do que nós precisamos estar presente, não é se meter na vida dos outros, mas é estar presente, é dizer, ter liberdade, né, do irmão ter liberdade de chegar até a outra pessoa e dizer, falar das suas necessidades. Isso é união. Isso é o que o Senhor espera da sua comunidade, do corpo de Cristo, andar unificado, tendo sempre por cabeça a Cristo, né? Por isso que nós temos que andar como Cristo andou. O corpo de Cristo deve andar como Cristo andou. Olhando, observando, ministrando, corrigindo, né? Exortando, mas principalmente sempre atento às necessidades do corpo. Sempre atento quando uma parte do corpo está deficiente, está em dificuldades, né? E o interessante é que Paulo termina, né, esse assunto falando, versículo 32, mas quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Tem muita gente que fica ofendido quando é exortado. Muita gente que passa a questionar a liderança porque recebeu uma repreensão, porque recebeu uma correção, porque como o corpo estava caminhando de maneira errada, ou não estava em total concordância. O cabeça é o Cristo e ele estabeleceu um anjo para cada congregação, para estar trazendo a palavra, para estar trazendo, né, um norte, uma direção de Deus para aquela congregação. Por isso que nós temos que andar em concordância, tanto com a congregação quanto com a liderança. Por isso que eu não posso me levantar contra a liderança. Por isso que eu não posso caminhar contra a liderança, dar o tapinha nas costas e por trás estar falando mal da liderança, estar indo contra,
o que a liderança está fazendo, como está se movimentando aquela igreja, eu tenho que estar de acordo, eu tenho que estar em concordância. Por mais que lá no íntimo nós não concordemos, nós temos que deixar que as vaidades fiquem de lado e obedecer, né? A palavra mesmo diz, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando eu obedeço à liderança, eu estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo ao propósito de Deus. Por mais que eu tenha uma visão diferente de algum determinado assunto, eu vou me limitar a estar orando. Porque se for de Deus, Deus vai confirmar. Mas se não for de Deus, amados, deixa quieto. Deixa que Deus, que está no controle, Ele delimite a cada um a sua relevância, a cada um o seu propósito. Se Deus tem te dado uma direção diferente, não é para você querer que as coisas aconteçam como você está vendo. É para que você esteja preparado para quando Deus der a direção, você, né, como ovelha, como filho, né, que está debaixo de uma autoridade, você está ali habilitado para o novo tempo. Mas enquanto isso não chega, enquanto que a visão de Deus que Deus te deu não está, né, no tempo de acontecer, é porque você se limite a orar. O dom da profecia não é literalmente você receber uma palavra e correr para falar, correr para divulgar. Não. A profecia ela vem de três maneiras diferentes. Uma para você ministrar na hora, outra para você interceder e a outra é só para você saber, porque Deus ele revela os seus segredos àqueles que o temem. É para que você entenda que Deus é que está fazendo aquela coisa, né? E no sentido que é irrevogável. Tem coisas que Deus vai falar que Ele está falando por falar, só para você saber. Tem coisas que Deus está falando para você orar. E tem coisas que Deus está falando para você manifestar. Por isso que você tem que buscar o discernimento de espírito. Amém? Por isso que você vai ver também pessoas chegando na congregação frustradas, saindo frustradas. Porque às vezes ela tem uma visão de Deus, ela tem uma expectativa criada por essa visão. E quando ela não vê que isso acontece, ela acaba se frustrando. Então ela acaba percebendo, ao percebendo no contexto que ela está imaginando, que aquela congregação não é mais de Deus, que Deus não está mais ali, né? E acabou, foi-se a glória de Deus. Não. Deus está no controle de tudo, amados. Mas você tem que entender que entre o tempo da promessa e o tempo da promessa se cumprir, há um propósito, há um caminho, que você tem que estar disposto a obedecer e sacrificar, e passar por esses momentos de tribulação, esses momentos de desconforto, para que você tenha um crescimento, para que a igreja tenha um crescimento, ou simplesmente esteja passando por um processo que se chama amadurecimento. Né? Por isso que você vai ver pessoas saindo, pulando de igreja em igreja, ou pior, saindo da igreja e voltando para o mundo. Porque vê um momento conturbado, vê um momento de dificuldade, e como ela não quer se submeter àquela situação, como ela quer achar, que ela quer que tudo na vida com Deus seja as mil maravilhas, coisas que Jesus nunca disse. Ele mesmo falou, no mundo havereis tribulações, mas ele falou o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, eu estou no controle. E se ele está no controle de todas as coisas, quanto mais da sua igreja. Amém? Então que você entenda, que você não seja como aquelas pessoas lá de Hebreus, capítulo 10. Só para a gente terminar aqui, na carta que vai falar, né? Muitos acreditam que seja de Paulo, né? Até pela forma de falar, mas como não está datada com o seu nome, nós deixamos em branco, né? Muitos creem que seja de Paulo, outros creem que seja de outro apóstolo, mas o que importa é que essa palavra é divinamente inspirada por Deus, né? Isso que nós temos que ter ciência.
Olha que Hebreus 10, capítulo 10, versículo de número 23 em diante. Fala: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se Deus está prometendo que vai fazer, você tem que crer, porque Deus ele é fiel para cumprir. Às vezes as pessoas têm aquela música que fala: tu és fiel, fiel a mim, mas na verdade Deus está falando que ele é fiel à sua palavra. Então Deus não é fiel a mim, ele é fiel à sua palavra. Então Deus ele é fiel na sua palavra. Se ele prometeu algo para mim, então ele vai ser fiel à sua palavra que vai trazer algo para a minha vida. Então não significa que ele vai ser fiel a mim. Porque se ele fosse fiel a nós, diretamente a nós, de maneira direta, o seu plano já estaria sobre ali uma dificuldade, porque nós não somos constantes. Nós somos muitas vezes inconstantes. Um dia nós estamos na fé, outro dia nós estamos na dificuldade, nós deixamos de crer tanto, no outro dia a gente já está um pouquinho mais incrédulo. Então por isso que Deus fala que ele é fiel à sua palavra. Então se ele prometeu, se ele está dizendo que vai fazer algo à sua igreja, de algo de crescimento, algo de avivamento, vamos crer. Ainda que a situação, a igreja esteja passando por uma dificuldade, até de esfriamento, até de uma turbulência, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então até nisso tem propósito de Deus. Versículo 24, e consideremos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade, ao amor e às boas obras. Olha o versículo 25, não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele grande dia. Então você percebe o quão importante é você permanecer na sua congregação. A não ser que seja uma situação gravíssima de pecado, de liderança, que seja testemunha de algo dessa magnitude, não só de boatos, não só de disse-me disse, não só de me disseram, me contaram, me falaram, mas de testemunha. Salvo essas coisas, permaneça na sua congregação, permaneça no local onde Deus determinou. Claro que em certas circunstâncias, em certas situações específicas, Deus vai te direcionar para um outro lugar, uma outra situação. Mas isso é sempre com confirmação, sempre debaixo da autoridade, sempre debaixo de uma liderança, Nunca por causa de uma rebelião, porque Deus abomina a rebelião, porque é como o pecado de feitiçaria. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Viva o Senhor Jesus.